Bem ou mal? Não tem como falar bem, né? Eu não tenho os números precisos, mas tenho certeza, tenho convicção na afirmação de que a folha salarial do Atlético é menor que a do Corinthians. Do Independente Del Valle não vou nem comparar. Então eu quero falar com vocês sobre... Porque muito se fala que... como é que eu vou jogar melhor com o material humano que eu tenho? A gente ouve muito essa fala. Poxa, mas o meu time joga desse jeito porque é assim que o meu elenco foi montado e tal. Não dava para o Corinthians, com o investimento que fez na temporada, e até na comparação com o Independente Del Valle, jogar mais futebol do que a gente viu ao longo do ano e ontem especialmente. O modesto Independente Del Valle, que não está nem entre as equipes mais ricas do Equador, colocou o Corinthians na roda ontem em Itaquera, na roda. O presidente do Corinthians admitiu, né? Na roda, Lino. Depois do jogo falou. Foi impactante para o Corinthians, foi um choque de realidade absurdo. A gente não está falando de um time grande, o Independiente Del Valle não é. A gente está falando apenas de um time que tem uma sequência recente muito interessante, que subiu em... É um clube formador, né? Eles estão muito interessados em formar e vender. Como venderam o Orejuela, Sornosa e outros tantos. Que subiu em 2009 no futebol equatoriano, que fez final de Libertadores em 2016, que há 7 anos vem participando de torneios internacionais, que tem uma estrutura de revelação, joga num estádio muito pequeno as suas pequenas partidas, né, em Bagui, e vai jogar em Quito seus grandes jogos, é o caso agora, vai enfrentar o Corinthians. Um clube que se acostumou a jogar torneios sul-americanos nos últimos anos, e isso já é algum mérito. Então não é um desconhecido que apareceu agora, venceu quando chegou à final da Libertadores, Boca e River, eliminou os dois dentro daquela Libertadores. É um clube que tem uma biografia recente respeitável e que merecia por parte do Corinthians uma compreensão maior do que é o jogo dele. O Corinthians não sabia quem estava enfrentando, o Corinthians arregalou o olho quando percebeu, tinha um tremendo adversário do outro lado lhe consumindo e não teve como sair desse jeito de jogar. Acelerou quando não podia acelerar e não é um time para isso, desmontou a equipe quando não podia diante de um adversário que tem uma saída de contra-ataque muito forte. Um dos princípios do jogo moderno hoje é você entender o seu adversário, saber com quem você está jogando. E o Corinthians estava perdido em campo. E o Del Valle sabia bem com quem estava jogando, né? Conhecia o Corinthians perfeitamente. Agora, o que me preocupa um pouco no Corinthians é a única forma de jogar. Toda vez que o Corinthians tem que propor o jogo, ele tem muita dificuldade para criar. E aí não pode me falar que é por falta de características de atletas. Você tem o Vital, você tem o Cleison, você tem o Pedrinho, você tem o Wagner Love. São jogadores ofensivos e criativos. E o Corinthians é um time hoje completamente reativo. Se ele tiver que esperar o adversário para jogar, ele consegue ter um bom rendimento. Agora, quando ele tem que propor o jogo, ele tem uma dificuldade enorme de criação. Não tem uma variação tática em cima disso. É preso naquele conceito, que é um conceito muito reservado e muito protegido pelo Carille, que é o que a gente discute. A gente fica preso na ideia de jogo do treinador ou do clube. O Corinthians tem time para ser mais ofensivo e mais criativo, mas toda vez que tem que ser, ele não consegue ser. Você falou uma questão interessante do conceito, né? Esse conceito do Corinthians, ele tem muitas conquistas. Jogando assim, por exemplo, o Corinthians foi campeão brasileiro com o Fábio Carille, foi campeão paulista 2 vezes, sem encantar, mas com bons resultados. Não tem nesse ano resultados vergonhosos. Faz uma campanha até digna no Campeonato Brasileiro, está na semifinal da Sul-Americana, caiu, para muitos, de cabeça em pé na Copa do Brasil para o melhor time do nosso país, que é o Flamengo. A questão que o Pedrinho tocou, que eu acho que é o ponto central, essa aí não pode ser a única maneira do Corinthians jogar, porque quando você enfrenta um time como o Independente Del Valle, você tem que ser mais criativo, mais agressivo, você tem que envolver seu adversário em casa, tem que se impor em casa. E aí o Independente Del Valle, sabendo, para mim o Independente Del Valle estudou muito bem o Corinthians, sabendo que o Corinthians tem essa dificuldade de criar, esperou o Corinthians atrás, sabia que o Corinthians ia se enrolar nas próprias pernas, não ia conseguir envolver o adversário e de forma muito organizada, muito consciente, matou o Corinthians no toque de bola e no contra-ataque. Matou o Corinthians, fim de semana, deu um banho no Corinthians. Brasileiro contra o Fluminense já houve essa enorme dificuldade. Perdeu a invencibilidade de 14 jogos. Por isso que eu acho que o Independente Del Valle, acho que eu não entrevistei o treinador, mas estudou muito bem o Corinthians em todos os jogos do ano, em casa, fora. E o que o Pedrinho falou, eu acho que é uma baita reflexão para o clube. O clube tem se orgulhado muito desse estilo nos últimos tempos.
é assim que a gente tem ganhado, Mas é assim que o Corinthians é vencedor. Pelo Mano, pelo Tite. Exato. Mas tem uma hora que você tem que ter um repertório. E o exemplo, por exemplo, que o Jesus e o Sampaoli têm dado esse ano no Brasil, talvez demonstrem para o Corinthians que só isso, só a marcação forte, só a pegada, não é mais suficiente para você encarar os melhores times do país. Não é suficiente nem para encarar o Independente Del Valle. Você tem que ter um outro jeito de jogar. Eu acredito, assim, até no programa que estava o Kleber Machado, vocês debateram sobre isso, né? Qual time no Brasil consegue construir quando pega uma equipe bem fechada. Eu acredito que o Santos consiga, o Flamengo consiga, o próprio Grêmio. Mas se o Corinthians, isso é para, assim, na minha opinião, isso é para refletir. Se o Corinthians, quando pega uma equipe com 2 linhas de 4, mais 2 à frente, ou que seja 2 linhas de 5, tem dificuldade para construir, por que, André, que eu não posso ter a estratégia de não fazer uma marcação-pressão, se o meu estilo de jogo, o meu conceito de jogo principal do Corinthians é marcar atrás e sair em transição? Por que eu tenho que me impor, botar 21 jogadores dentro do campo do adversário, sendo que eu não consigo furar esse bloqueio? Para dizer que eu estou indo para cima? Se a minha melhor forma de jogar, os espaços que eu consigo, ou algo que eu consigo construir esperando o adversário? Mas eu não posso esperar o Del Valle, porque o Del Valle, teoricamente, é pequeno, eu sou grande, eu sou o Corinthians, eu vou jogar lá dentro. Mas eu lá dentro não crio nada. Então por que eu não posso esperar? Porque quando o Corinthians espera, que é o conceito, o Corinthians espera, ele é reativo, ele tem resultado. Se eu não tenho capacidade para construir quando enfrento 2 linhas de 4, eu vou esperar. Mas como é que você espera o Del Valle em casa? Exatamente, mas aí é a ideia de jogo. Como é que você espera o Del Valle em casa? Se o Del Valle fosse um tiro de meta, o Corinthians ficar marcando numa segunda linha, numa meia pressão ou atrás da linha no meio de campo, a torcida mata o Carille. Exato, com razão. Então com razão. Então se você vai marcar pressão, vai jogar com um bloco alto lá em cima, e você vai jogar praticamente o tempo inteiro dentro do campo do adversário, você tem que ter algo diferente. O Carille foi campeão. O contra-ataque do adversário te posiciona para isso. Tem que ter algo diferente. O time do Corinthians tem um problema muito sério. Se ele define rápido demais as jogadas, a defesa não sai com velocidade, você não está posicionado para marcar contra-ataque. Normalmente o Corinthians se complica quando ele acelera demais. Opa, é um time que não pode acelerar, é o que o Pedrinho está falando. Você tem que respeitar as características do time. O Corinthians gosta de jogar agrupado no campo do adversário. Se ele define rápido demais, ele fica espaçado. E ontem aconteceu isso. Bateu desespero no Corinthians, o Corinthians acelerava em busca da jogada ofensiva, a defesa não vinha. Quando vinha o contra-ataque, pegava o Corinthians todo desmontado. E a base do jogo do Corinthians é a organização. E ontem o time estava perdido. Tanto que, se a gente olhar os números do jogo, o Corinthians alçou 33 bolas na área. Rifou demais. Bota os números do jogo. Contra 9 do Del Valle. Isso mostra como o Del Valle foi um time muito mais consciente, com a bola no chão. Olha lá, 33-9. E o que acontece com a bola rifada na área? A bola rifada na área, você pode até fazer gol assim. O Internacional ontem fez um no abafa desse jeito, a gente estava falando ainda há pouco. Mas o problema da bola mal colocada na área é que se você tem um adversário que é posicionado para contra-atacar, ele vai rebater e vai vir por dentro. E vai te pegar com muita gente à frente da linha da bola. Ô Lino, o Corinthians teve mais posse, trocou mais passe, cruzou muito. A questão é isso, o Corinthians não sabia o que fazer com a bola. Com menos tempo de bola, um pouco menos, né? Empate técnico. Com menos tempo de bola, trocando menos passes, o Del Valle chegou muito mais na cara do gol do que o Corinthians. Foi 2-0. O Del Valle teve um gol anulado, bem anulado. Poderia ter sido 3-0. E não seria um placar absurdo pelo que foi o jogo, os 3-0. Porque depois que ficou atrás no placar, então, aí que o Corinthians se desorganizou ainda mais. Porque precisou fazer o que não sabe, atacar com uma volúpia, com uma ânsia. E aí, amigo, ficou totalmente aberto para tomar um contra-ataque como esse. O treinador do Del Valle, Miguel Ángel Ramírez, é um espanhol que tem 34 anos de idade, trabalhou com divisões de base, idade de jogador de futebol. Trabalhou com divisões de base na Espanha durante um bom tempo, tem formação. É um cara que em princípio, foi para o Del Valle para trabalhar com estrutura de base, formação de jogadores também, já está assumindo o time. As ideias de jogo dele são muito claras, é um time de velocidade, com jogadores jovens. É uma equipe que é um pouco mais jovem, na média, ou pelo menos tem uma equivalência na média de idade do Corinthians, considerando o grupo, mas o time que estava dentro de campo ontem chega a balizar com o Corinthians, 28, 26, se não me engano. Não é uma questão de experiência, de média de idade, né? O Corinthians é um pouco mais velho que eles. Mas há uma equivalência nesse aspecto, porque ontem o Carille estava falando sobre experiência dos jogadores dele, que faltou maturidade, que do outro lado tinha um time malandro. Que time malandro, cara?
Malandragem nenhuma. O Atlético ontem foi mais malandro contra o Internacional do que o Del Valle. O Atlético tirou tempo, massacrou o jogo, mastigou a partida. Foi malandro demais o Atlético ontem, foi esperto. O jogo requeria isso também, quebrar o jogo do Internacional. Del Valle não quebrou o jogo de ninguém. Jogou bola ontem. Vamos dar... Ó, aliás, a entrevista do Fábio Carille foi lamentável depois do jogo. Eu não sei se ele realmente pensa as coisas que ele falou, porque se ele pensa é preocupante. Ele não conseguiu fazer uma análise da situação do time dele envolvido ontem por uma equipe muito mais modesta. Ou se simplesmente ele falou aquilo para jogar para a torcida e internamente ele vai fazer uma análise mais profunda, mais de acordo com os fatos que representam este Corinthians 0, Independente Del Valle 2. O presidente do clube, André Sanches, sempre muito mais louco nas declarações, foi muito mais racional ao analisar a situação alvinegra do que o próprio Fábio Carille. Dá uma olhada. E era um jogo de posição física, um jogo de nego malandro, jogadores experientes, né? A gente com muito menino em campo, assim, no modo de dizer, e que tem que entrar nesses jogos para aprender, né? Para aprender mesmo, tem que ir para o campo, para a competição. A gente viu a dificuldade do Pedrinho, do Matheus Vital, marcação forte, marcação dura. É jogo de Libertadores, é jogo sul-americano numa semifinal, a gente sabe que não ia ter moleza. O time sentiu muito, tomamos um show de bola, jogamos mal e eles jogaram muito bem. A realidade é essa. Tem dia que dá tudo errado e hoje foi um dia que deu errado para nós e para eles tudo certo. Eles deram uma aula de futebol hoje, nós temos que se conscientizar disso e ir preparado forte para quarta-feira que vem tentar reverter. E muitas vezes assim o jogo parece que está ficando mais tranquilo pela nossa qualidade, pela nossa atitude dentro de campo e parece que perde um pouquinho dos interesses. Isso vem um pouquinho pela idade também, um pouquinho de ter um pouquinho mais de responsabilidade. Repetindo que é um grupo novo, um grupo que, lembrando de jogos sul-americanos, assim, falar de Libertadores que o Corinthians ganhou, só tinha nego malandro dentro de campo, nego já vivido. Não, todo mundo quando perde fica assim, e quando você perde dessa maneira, fica mais sentido ainda, mas todo mundo tem consciência, são jogadores experientes e sabe que temos que mudar para quarta-feira que vem. Hoje a gente está com meninos que tem que ir para campo e que tem que acostumar com esse tipo de jogo. É que eles não deixaram nós jogar, eles jogaram muito bem e nós não jogamos nada, a realidade tem que ser franco. Não adianta aqui ter desculpas, se quisesse estar aqui desculpa, dar aqui um monte de... Teria, mas não, eles deram um show de bola, nós jogamos muito mal e perdemos. Saiu barato 2-0. É raro concordar com o André Sanches. Agora, o discurso da Juventude com um time que tem Cássio, Fagner, Gil... Júnior Urso. Não, pior não é isso. Júnior Urso. Pior não é isso. Fagner Lopes. Lino, qual é a média de idade do time do Corinthians no jogo de ontem? 28. Qual a média de idade do Independente Del Valle? 26. O Independente Del Valle é um time mais jovem que o do Corinthians. Como é que o Carille dá uma afirmação dessa que sequer é ancorada em fatos? O adversário ao contrário do que ele falou, é mais jovem que o time do Corinthians. E também, não sei se foi a intenção dele, deu uma queimada no Matheus Vital e no Pedrinho. Pra que personalizar? Jogadores que ele escolheu para escalar nas funções isso. que ele quis. Você pode personalizar no dia da conquista de um título, na vitória sensacional, no cara que deu o drible como o Cirino. Agora, na derrota, cara, você expôs o jogador na derrota. Eu não sei se foi a intenção, realmente eu não sei se foi a intenção dele. Mas ele expôs. Acabou expondo. Você não acha, Pedrinho, que acabou expondo? Você não expõe jogador em derrota, isso é do beabá de qualquer treinador, cara. Eu acredito que ele poderia ter ficado mais no campo de futebol, né? No que aconteceu no jogo, né? Nós perdemos porque nós temos dificuldade de criação, né? Não conseguimos furar o bloqueio. E o Del Valle, numa estratégia sensacional, porque conhecia o nosso time melhor do que nós conhecíamos o Del Valle. Aí merecia o prêmio Sincerão do ano, hein? Porque assim, se você se prender na Juventude, eu disputei uma Libertadores com 20 anos. Gente jogando contra River Plate. Felipe tinha quantos? 20. Aí, peraí, Pedrinho e Matheus Vital não são garotos, 22 anos o Pedrinho. Já tem uma rodagem boa, 22 anos. Jogado, e eu acho que o mais grave é isso, a fala do Carille não é ancorada em fatos. Se ele não sabia que a média de idade do time dele é maior que a do time que entrou em campo ontem, é grave ele fazer esse tipo de afirmação. E outra coisa, malandragem nenhuma, né? O Del Valle ganhou na bola. Não teve nada de malandragem. A gente vive falando dos times argentinos, uruguaios, são catimbeiros, e os caras vêm aqui e ganham na bola. Opa, não é idade. Foi na bola ontem. Zé, não é idade, não é nível de jogador, não é qualidade técnica, não foi essa a diferença. O time do Del Valle não é um time tecnicamente muito melhor. Não chega a ser melhor que o Corinthians. O que venceu o jogo de ontem foram questões estratégicas. O treinador perdeu mais do que jogador ontem. Carille
treinador perdeu mais do que jogador ontem. O time do Corinthians não entendeu o jogo do adversário, não soube ler o jogo do adversário, faltou muito mais de questões estratégicas do que de questões técnicas. O time do Corinthians não perdeu porque é pior do que o Del Valle, perdeu porque jogou menos que o Del Valle. Isso é problema de treinador, não dá para transferir responsabilidade. Errou Carille.